Olá pessoal, tudo bem? Torque na musculação. O pessoal que está nos acompanhando já conhece essa série, uma série onde nós mostramos o torque, uma força rotacional criada pelos pesos e que geram resistência ao movimento. Essa questão do torque, o entendimento de torque é fundamental, porque a partir do entendimento do torque resistivo ao movimento, criado pelos pesos, é que nós vamos entender melhor como acontece o esforço ao longo de uma amplitude de movimento, ao longo de uma ADM. Nós estamos fazendo isso nessa série e hoje nós vamos analisar o exercício de chute de tríceps, patada de tríceps, coice de tríceps ou extensão de cotovelo. São vários nomes para designar o mesmo exercício. Logo depois do intervalo, nós vamos passar então para uma análise dos torques existentes no exercício de chute de tríceps. Bom, galera, como eu comentei com vocês anteriormente, hoje nós vamos analisar, dar continuidade analisando o torque e para um exercício específico, hoje o exercício de chute de tríceps. Só que antes de começar efetivamente essa videoaula, eu gostaria de agradecer aquele pessoal que tem elogiado essa série. E se você está gostando dessa série, curta aí, nos dê uma força, divulgue o material para os seus amigos, divulgue essa informação para os seus colegas de trabalho e que mais pessoas possam ter acesso às informações que nós estamos trazendo, particularmente sobre essa série de hoje, torque na musculação. E como vocês já sabem como a coisa funciona aqui no Treino em Foco, nós temos uma equipe vasta de 3 componentes e o nosso componente, chega aí Caio, o nosso componente que demonstra todos os exercícios com uma técnica primorosa de execução é o Caio. Então mais uma vez aí o Caio vai me ajudar, primeiro demonstra o exercício, né Caio? Então eu não vou discutir a execução aqui, não é o objetivo é analisar o torque, então está aqui a execução do Caio. O braço paralelo ao solo, essa é a ideia. E aí ele fica fazendo uma flexão e extensão de cotovelo. Lembrem que o peso aqui, a resistência é sempre para baixo, a resistência do peso é sempre para baixo e para baixo tende a flexionar o cotovelo do Caio. O Caio faz o esforço para estender, ok? Então vejam bem, quando nós vamos trabalhar com torque é uma força rotacional que ela é dada pela força produzida e como é uma força de rotação, existem eixos de movimento. E aqui já eu vou demarcar o eixo de movimento que o Caio estava fazendo e nós vamos entender que torque é uma força vezes, do ponto de aplicação dessa força, vezes a distância que ela está aplicada do eixo, já que é um movimento rotacional e nós temos que entender esse movimento rotacional. Chama a atenção que no final desse vídeo você vai poder acessar a playlist e lá tem o primeiro vídeo dessa série. No primeiro vídeo dessa série eu descrevo isso que eu vou mostrar agora de uma forma mais rápida, bem detalhadamente. Então se você por acaso não está acompanhando a série, não lembra, não entende bem esse conceito, eu vou mostrar agora, de uma forma mais rápida. Mas se não pegou bem, playlist lá no final do vídeo, você vai ter acesso, vai no primeiro vídeo dessa série e aí nós vamos detalhar, estamos detalhando lá com minúcias essa questão do torque, tá ok? Caio, vamos primeiro te demarcar. Então vamos ver aqui, eu vou colocar aproximadamente no eixo rotatório do cotovelo do Caio. Isso, vai ficar bem fixo aqui, vamos esperar que não caia, se cair eu coloco outra bolinha. E tu vais executar o movimento, só que agora nós vamos colocar uma referência do que seria, por exemplo, a ação gravitacional. Volta aqui, deixa aqui assim, isso. Eu vou colocar aqui, pessoal, para vocês pegarem, um fio de prumo. O pessoal que está acompanhando a série já está acostumado a ver. Esse fio de prumo, o que ele... Pode relaxar aí por enquanto. Esse fio de prumo, ele representa o quê? Ele representa a resistência ofertada pelo halter. Então esse halter em vermelho aqui ele tem uma resistência gravitacional sempre para baixo. Então aqui o vetor, com esse fio de prumo eu represento o vetor, a resistência gravitacional sempre para baixo e estou dando prosseguimento nesse vetor para cima aqui, percebam? Então um prolongamento do vetor, o vetor se encontra aqui, eu prolongo ele para cima segurando a corda aqui. Agora entra na posição, Caio. E agora nós vamos mostrar aqui, isso deixa bem na vertical, o braço bem paralelo ao solo e o antebraço bem verticalizado e aqui nós temos a distância. E agora, Caio, eu acho que por aqui fica melhor. Vai lá, pode ir fazendo. Percebam que a distância aqui vai alterando. Pode ir indo devagarinho, isso. Percebam que essa distância, eu estou com o goniômetro aqui parado, com a régua parada. Estende bem o cotovelo. Na extensão completa do cotovelo, vejo que uma distância ela é maior. Está na frente, tá legal, Jefferson. A distância é maior. Aqui, o torque resistivo gerado pelo peso é o máximo possível. Vai descendo, Caio, devagarinho. Fase excêntrica. Isso, garoto. Isso aí. Fase excêntrica. Eu só estou projetando aqui, o vetor com a minha mão segurando. Isso, deixa o braço paralelo, não deixa cair o braço. E
Isso aí. Percebam que aqui a distância entre a projeção da resistência e o eixo é mínimo. Então o braço de alavanca da resistência é mínima, o torque gerado para tríceps braquial é mínimo. Ok, Caio. Obviamente aqui o extensor de cotovelo é o tríceps braquial, então é nele que nós estamos alterando a resistência. Quando começa o movimento, a resistência é mínima, embora o peso seja o mesmo, porque o braço da alavanca é menor. Quando estende completamente o cotovelo, onde nós temos a resistência maior torque resistivo para o esforço do tríceps braquial. E aí, Caio, é bom a gente frisar aquilo que nós aqui no Treino em Foco falamos há anos já, sobre o ponto de descanso. O que é o ponto de descanso? É o momento da ADM, aquele ponto ao longo da ADM, onde o torque resistivo é mínimo. Então é no começo do movimento onde o Caio começa o movimento, o braço da alavanca é mínimo. Ali é um ponto de descanso. E o ponto crítico do movimento é exatamente o contrário. Ao longo de uma ADM haverá um ponto angular em que o torque será máximo. É o contrário do ponto de descanso, ponto crítico. Isso acontece quando? Quando o cotovelo está completamente estendido, porque aí o braço de alavanca é o maior possível e gera maior resistência para o tríceps braquial. Então percebam o seguinte, ao longo da ADM do Caio, nós temos uma amplitude, um ângulo de trabalho. Ao longo desse ângulo de trabalho, o Caio tem um ponto de descanso e tem um ponto crítico. O ponto de descanso onde o torque é mínimo, por isso que a gente chama de descanso, porque dá um alívio na tensão muscular, do tríceps braquial nesse caso, e existe um ponto crítico, que é onde o torque resistivo é máximo. E aonde tem a maior exigência do tríceps braquial. Né? Em termos de aplicação, o que nós podemos fazer com essa ideia? Para um iniciante, por exemplo. Ele podia entrar no ponto de descanso, que não tá, os níveis de força são baixos ainda, ele entra no ponto de descanso para dar um alívio na tensão muscular. Exatamente. Então, um iniciante, como ele está iniciando, aprendendo a técnica, aprimorando, nós podemos deixar ele entrar em ponto de descanso. Flexiona o cotovelo, verticaliza o antebraço, diminui a tensão no tríceps braquial, volta a aumentar a tensão. Então, ao longo da DM no iniciante, interessante fazer uma tensão mais baixa, uma tensão mais alta, para ele até entrar em ponto de descanso e realmente poder recuperar e ficar focado na técnica, na estabilização corporal, porque ele é um iniciante. Agora, Caio, se a gente está trabalhando com um cara avançado, um cliente avançado, buscando hipertrofia, buscando microlesão sarcomial, buscando dano tecidual, buscando catabolismo proteico de tríceps braquial, porque hoje é o treino de tríceps dele, né? O que seria mais interessante nesse caso? Você podia evitar o ponto de descanso, né? De trabalhar nas maiores amplitudes, onde tem maior tensão muscular. Trabalhar em amplitudes que tenham maior tensão muscular, isso que o Caio falou. Então, evitar o ponto de descanso nesse caso. Trabalhar bem estendido, ponto crítico, flexionar o cotovelo até um determinado momento, mas não verticalizando, que é ponto de descanso, estender bem o cotovelo até esse ponto. Estende bem o cotovelo até esse ponto. Dessa forma, nós geramos uma tensão muito forte sobre a estrutura muscular do indivíduo. Claro, desde que ele consiga adequadamente manter a posição. De nada adianta nós fazermos isso se ele começa a deformar a técnica. Então aqui nós já estamos falando de alguém avançado, né? Só que antes de nós encerrar o vídeo de hoje, Caio, nós temos que mostrar para o pessoal que o ombro também tem um torque aí. E o ombro tem uma tendência de movimento aqui no ombro e está gerando um torque. Só que esse torque não se faz acontecer, porque existe uma contração isométrica de deltoide para evitar isso. Vamos mostrar para o pessoal esse braço de alavanca aí no ombro agora, tá? Vamos colocar aqui no Caio, lá no ombro, aproximadamente representando o eixo látero-lateral dele. Aproximadamente, né? Não estou aqui fazendo uma pesquisa na área de biomecânica, não preciso de precisão. Se estivesse, claro, precisaria. Então, aproximadamente no articulação glenumeral, eixo látero-lateral. Percebo que eu projetei aqui o vetor, e quando eu projeto esse vetor, agora observando lá no ombro, o eixo do ombro, percebo que já tem um braço de alavanca no ombro. Tende a fazer um torque rotacional na articulação glenumeral, fazendo esse movimento aqui no ombro, ó. Flexão do ombro. Volta, Caio. O Caio faz a extensão do ombro e mantém agora o braço paralelo ao solo. Para manter o braço paralelo ao solo, esse braço de alavanca já é representativo, já é significativo. E agora, Caio, estende o cotovelo aí, vai. Percebam que vai ter um braço de alavanca, quanto mais o Caio estende o cotovelo, pode parar aí. Ó, eu estou parado lá, eu não tenho nem goniômetro suficiente para medir esse braço de alavanca para o ombro. Percebam um braço de alavanca. Vai flexionando o cotovelo, Caio. Percebam que agora o braço de alavanca, ele vai diminuindo para o ombro. Para o ombro, a análise agora é no ombro. Deixa o braço paralelo ao solo, não perde. Isso. Percebam aqui. Então, quando se faz o chute de tríceps,
Nós temos o tempo todo um braço de alavanca, pode relaxar, Caio, um braço de alavanca forte para ombro, tendendo a fazer uma flexão do ombro, porque o ombro está estendido, tendendo a fazer uma flexão do ombro. Só que não pode acontecer isso, pela boa técnica de execução. Então, o músculo deltoide na sua porção posterior deve manter esse posicionamento. O latíssimo não entra aqui porque já passou da linha de ação dele para estender, né? O latíssimo estende de uma posição flexionada até a posição anatômica, para trás o latíssimo não atua mais, nem peitoral, porção costal, então nós temos ali o deltoide fortemente envolvido. O tríceps braquial, cabeça longa, também extensor do ombro para trás, mas aqui nesse caso o tríceps está trabalhando no cotovelo, flexionando, estendendo o cotovelo, né? Fazendo o trabalho. Então vejam bem, existe um torque no ombro, existe um torque no cotovelo. O exercício, a ideia é trabalhar dinamicamente no cotovelo e esse torque resistivo atuar treinando o tríceps, embora gere uma grande exigência também para deltoide posterior, extensor do ombro, e uma exigência grande, porque para fechar o vídeo, eu te sacaneei hoje, não é que eu sacaneei, mas o que o pessoal pode observar ao longo da tua execução, em 2 ou 3 vezes eu disse para ti, ergue o braço, mantém o braço paralelo ao solo. Por quê? O Caio estava fazendo um movimento e o torque aqui muito pesado, com o cotovelo estendido, qual era a tendência? Fazer uma flexãozinha do ombro e continuar lá no cotovelo. Então, isso devido à resistência, né? Um torque resistivo gerado pelo peso. E aí eu pedia para o Caio, eleva o braço, mantém paralelo ao solo. Não combinamos nada disso. Aconteceu ao natural na gravação. Mas isso demonstra claramente que existe um torque aqui, e ao treinar esse exercício, se o meu praticante não tiver uma boa força de deltoide para manter a posição do braço paralelo ao solo, de nada adianta eu fazer o exercício para tríceps se o deltoide não consegue sustentar a posição, porque existe um torque para deltoide posterior. Então vejam bem, pessoal, quantas aplicações nós conseguimos tirar na videoaula de hoje em relação ao torque do cotovelo e ao torque do ombro. Diversas aplicações que nos ajudam a interpretar melhor uma técnica equivocada do nosso cliente, ou interpretar melhor se nós vamos fazer um ângulo mais curto no final da extensão, ou um ângulo completo, como tu colocaste para um iniciante, entrando em ponto de descanso e tudo mais. São colocações que nós só conseguimos interpretar, analisar, se tivermos um bom conhecimento de torque resistivo gerado pelo peso, pela resistência. Isso aí, Caio? Foi tranquilo, mas começou a fadigar um pouquinho aquele deltoide ali, né? Acontece. Então tá, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil a videoaula de hoje. Encontro vocês semana que vem em mais uma videoaula da série Torque na Musculação. Um abração. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.